No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Carlos Alberto Decotelli não aguenta pressões e pede demissão do Ministério da Educação após 7 dias, sem sequer ter tomado posse oficialmente. Governo aceita ampliar auxílio emergencial de R$ 600 por mais 2 meses, mas deve parcelar pagamentos. Operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prende 2 denunciados de chefiarem grupo de assassinos escritório do crime. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 1º de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O novo vexame que se desenhava em torno do Ministério da Educação e que nós adiantamos no editorial do programa de ontem se confirmou. O professor Carlos Alberto Decotelli encerrou sua participação relâmpago no comando da pasta sem sequer ter tomado posse oficialmente após entregar sua carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. O novo ex-ministro não aguentou a pressão criada após a notícia de que ele teria fraudado seu currículo, incluindo um doutorado na Argentina não concluído, bem como um pós-doutorado na Alemanha que não se concretizou. Além disso, sua dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas teve 73% do seu conteúdo plagiado. De acordo com o relato de um professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile, 53 das 73 páginas da sua tese foram copiadas de trabalhos de outros autores. O presidente Jair Bolsonaro ainda não anunciou quem será o novo ministro da Educação, o 4º em 1 ano e meio de governo. Os nomes mais cotados são os de Sérgio Santana, ex-assessor de Abraham Weintraub, e Ilona Bexkerhazy, atual secretária de Educação Básica. A passagem relâmpago de Carlos Alberto Decotelli pela pasta fortalece a ala ideológica da gestão Bolsonaro, já que o professor era visto como um quadro técnico, além de ter agradado a ala militar do Palácio do Planalto. Este episódio apenas demonstra, mais uma vez, o descaso do governo federal com o ensino no país. Como é que pode uma administração com diversos órgãos capazes de fazer esse trabalho, como a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e os próprios técnicos do Ministério, se negligenciar a conferir a veracidade das informações que constam do currículo do indicado ao cargo de ministro? O Brasil caminha a passos largos para um verdadeiro hiato de 4 anos naquele que é o setor mais importante da nossa sociedade, que é a educação. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, Anderson. Cid, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no programa. Cid, no campo dessas iniciativas de entidades da sociedade civil que se unem em prol da defesa de direitos basilares da nossa Constituição, foi lançada a campanha Brasil pela Democracia e pela Vida, apoiada por mais de 70 organizações, entidades nacionais e movimentos, entre eles a Associação Brasileira de Imprensa, da qual você é vice-presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Central Única dos Trabalhadores. Nos dias 4 e 5 de julho acontecerá um festival com diversas atividades na internet, como palestras e manifestações culturais. Eu gostaria que você falasse um pouco, Cid, sobre mais essa importante iniciativa, seus objetivos e explicasse de que forma isso pode mobilizar a sociedade na luta pela manutenção da ordem democrática e de condições mínimas de subsistência para a população através do Estado. Anderson, a gente vive uma situação sui generis. Atravessamos a maior crise da história do nosso país com essa pandemia, que hoje já as estimativas que ela vai matar mais de 100 mil pessoas e já estamos em torno dos 60 mil mortos. Então, num quadro em que nós não temos presidente, uma pessoa desqualificada e sem a menor condição de estar à frente do país, e no momento que o país tem diante de si necessidades e tarefas urgentíssimas e fundamentais. A primeira delas, garantir a quarentena e o isolamento social de forma a não se aumentar ainda mais o número de vítimas. Em segundo lugar, dar assistência às pessoas mais pobres que não podem simplesmente fazer a quarentena ficando em casa porque vão morrer de fome. Então é preciso uma ajuda do governo e essa ajuda tem sido absolutamente precária. E essas duas questões, enfrentar, garantir a quarentena, garantir a ajuda emergencial, a elas se soma uma terceira, que é garantir atendimento às pessoas atingidas pela Covid-19. A gente tem uma situação em que em muitos lugares já não há leitos de UTI, não há respiradores, etc., na rede pública. Então é absolutamente fundamental que se tenha uma fila única. Não tem sentido você ter gente morrendo na porta de um hospital público, porque lá não tem mais UTI, não tem mais respirador, e ao lado um hospital privado ter esses equipamentos. É preciso que haja uma fila única para atendimento, uma questão de defesa da vida, e é preciso, então, que se garanta esse tipo de atendimento. Essas questões todas não podem ser feitas, não podem ser respondidas pelo governo Bolsonaro.
um governo, enfim, que não tem condições de responder. Então, como uma questão de salvação, de defesa nacional, é preciso afastar o governo Bolsonaro. Como afastá-lo, dado que você não pode ter manifestação de rua, pelo menos em grande escala, você tem o próprio Congresso funcionando de forma virtual, quer dizer, então é uma coisa complicada, é uma coisa inédita, até no mundo inteiro. É preciso então multiplicar ações que desgastem o governo, que mobilizem a população no sentido de que é uma questão de salvação nacional o afastamento do Bolsonaro. Esse evento a que você se referiu, Anderson, a campanha pela democracia e pela vida, nos dias 4 e 5 de julho, campanha essa na qual participam dezenas ou centenas de entidades, e a ABI está na linha de frente nisso, é mais um elemento no sentido de isolar, de desgastar o governo Bolsonaro e criar condições para o seu afastamento no momento que seja possível. Agora, para que seja possível mais adiante, é preciso desgastá-lo, é preciso mobilizar a população, é preciso mostrar que este governo não tem condição de gerir o país, de dirigir o país numa situação como essa. Então, é preciso que todos se liguem, se somem, se articulem nesse processo, que não é para derrubar, no momento, o Bolsonaro. Essas iniciativas desse tipo não vão derrubar o presidente imediatamente, da mesma maneira que as notas de protesto, de denúncia que têm sido feitas também não derrubam imediatamente, mas ajudam a desgastar o Bolsonaro e o seu governo, criando condições para o seu afastamento mais adiante. Como eu cheguei a comentar, Cid, essas iniciativas em defesa da democracia têm se multiplicado. Na última sexta-feira, houve um ato intitulado Direito Já, que reuniu mais de 100 lideranças políticas do país e figuras de renome em suas áreas de atuação das mais diferentes matizes ideológicas, entre eles Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Luciano Huck. A ausência sentida mais uma vez foi a do ex-presidente Lula. Essa atividade novamente provocou polêmica no campo progressista. Tivemos vozes apoiando e criticando que a esquerda esteja se unindo a gente diretamente responsável por todo esse cenário que estamos vendo hoje em dia. Eu queria a sua análise para esse tipo de movimento, Cid. A crítica é pertinente ou o momento é de deixar as desavenças de lado e lutar pelo bem maior que é a democracia, ainda que ao lado de golpistas? Anderson, excelente pergunta essa. Muita gente realmente se interroga se vale a pena você estar ao lado de gente de direita, gente que inclusive apoiou o golpe contra a Dilma, para bater no Bolsonaro. Nós achamos que vale a pena sim. Entende? Nós achamos que para bater no adversário principal, no inimigo principal, você pode bater junto com outras pessoas, com outros segmentos com os quais você não se alinha. Entende? O que não se pode fazer, o que a ABI não pode fazer e que segmentos progressistas não podem fazer, é se limitar a dar os passos que esses segmentos neoliberais topam dar junto com a gente. Então, nós, para bater no Bolsonaro, vamos bater junto com o PSDB e com essa gente toda. Não tem problema. Só que nós vamos, além disso, vamos estar denunciando a entrega do patrimônio público, os ataques aos direitos dos trabalhadores. Nesses aspectos, eles não virão. Paciência, não importa. A gente não pode nem deixar de bater no Fernando Henrique junto com ele, se eles se dispuserem a bater conosco, e nem se limitar a fazer o que eles querem. A gente, então, em alguns pontos vai bater junto com eles, vai estar junto com eles, e outros não vai estar. E vida que segue. Assim é a vida. Aliás, devo manifestar a minha estranheza quando o Lula diz que com essa gente ele não pode estar junto e tal. Olha, ele esteve junto, botando no primeiro escalão do seu governo gente muito pior do que isso. O Crivella, que hoje apoia o Bolsonaro, foi ministro do Lula. E há 1000 outros exemplos, entende? O Lula chegou a dizer que daria um cheque em branco a Roberto Jefferson, que é essa figura que todos sabem quem é. De forma que me parece muito mais uma picuinha pequena, sem sentido nenhum, isso do Lula dizer
que não pode assinar um manifesto porque fulano e Beltrano assinaram, entende? Não foi esse comportamento que ele teve a vida inteira. Aliás, ele foi complacente demais com o esgoto da política brasileira, colocando parte desse esgoto, inclusive, no primeiro escalão do seu governo. Por que não pode, neste momento, estar junto com os neoliberais para bater no Fernando Henrique? É o que foge à minha compreensão, realmente. Agora, a situação do Bolsonaro é que se complica mais a cada dia, não é, Cid? Depois, então, dessa prisão do Fabrício Queiroz lá na casa do ex-advogado da família do presidente, o tal do Frederic Wassef já deu 1000 versões para o fato do ex-assessor dos Bolsonaro ter sido encontrado pela polícia em sua residência, lá na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. A última explicação dele é de que estaria protegendo o Queiroz de uma ameaça de morte. Uma coisa que ele sempre fez questão de frisar é que o presidente da República não sabia de nada. Como é que você tem visto todo esse episódio da prisão do Fabrício Queiroz, Cid? O Fabrício Queiroz é mais do que um operador de rachadinhas. Ele é um miliciano, um criminoso, e sabe-se lá que relações ele tinha mais profundamente com a família Bolsonaro. A sua prisão e tudo que cercou essa prisão, o fato dele estar na casa do advogado do presidente, enfim, são elementos que se somam a cada dia, que vão desgastando o governo Bolsonaro. Não sei se o Queiroz vai abrir a boca, vai falar o que sabe. Alguns dizem que ele tenta proteger a mulher, e talvez em troca de uma proteção à mulher ele falasse o que tem que falar. Não sei, não tenho elementos para afirmar uma coisa ou outra. Eu sei que a prisão do Queiroz e tudo isso que a cercou é coisa que ajuda a desgastar esse governo Bolsonaro, que é um governo criminoso, um governo que compromete o país, põe o Brasil numa situação de ridículo no plano internacional e, mais grave do que isso, deixa o povo brasileiro à mercê de uma pandemia, como se você estivesse numa tempestade, num barquinho e o piloto estivesse bêbado ou drogado. Cid, de acordo com uma informação divulgada na última sexta-feira, o Queiroz começou a negociar com o Ministério Público uma delação premiada. Parece que ele está pedindo garantias de segurança para suas filhas e sua esposa. Ao que tudo indica, teremos fortes emoções nos próximos meses. Esse sujeito é uma verdadeira bomba relógio para a família Bolsonaro, né, Cid? Se o Queiroz falar, eu não sei o quanto fica de pé da família Bolsonaro. Mas, por enquanto, o que existe são especulações. Quer dizer, tem se especulado, não tem nada de concreto da parte dele, nem da parte de ninguém mais próximo, de que ele está negociando a delação premiada, entende? E que de fato ele é uma bomba relógio, Agora, e outros bomba relógios, inclusive, já morreram, né? Por exemplo, o capitão Adriano, uma pessoa que poderia falar muito sobre as milícias, as relações das milícias com a família Bolsonaro, etc., e foi morto numa operação que foi capturá-lo, mas ficou essa dúvida se o objetivo da operação era mesmo capturá-lo ou era uma queima de arquivo. De forma que o Queiroz falar, muita coisa virá à tona. Mas, objetivamente, eu acho que não há, pelo menos até agora, não há um indicador sério de que ele vai fazer algum tipo de acordo para livrar sua própria cabeça, a cabeça da filha e da mulher. Não há nada de concreto. Por enquanto é só especulação, a meu ver. Só que o Bolsonaro não é o único a ter a sua vida prejudicada pelo caso Queiroz. O Flávio Bolsonaro é uma figura central nesse escândalo das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tanto é que sua defesa conseguiu levar a investigação da primeira instância para o órgão especial do Tribunal de Justiça, em uma decisão muito contestada por juristas, já que o filho do presidente não teria direito a foro neste episódio, pois não exerce mais o cargo de deputado estadual. Tanto que o Ministério Público já recorreu da decisão. Você acha que a situação do Flávio está mais complicada que a do ex-capitão do Exército, Cid? Olha, aparentemente, em termos imediatos, a situação do Flávio está mesmo mais complicada, porque esse golpe que ele conseguiu de tirar da mão do juiz de primeira instância, o juiz Flávio Itabaiana, que é um juiz muito severo,
Às vezes até tem decisões contestadas. Agora, com ele, o Flávio Bolsonaro não teria colher de chá. Entende? E conseguiram tirar das mãos dele e jogar para a segunda instância, quebrando, inclusive, todo um paradigma de tratamento desse tipo de situação. E tanto que o Ministério Público já recorreu e é provável que a questão volte para as mãos do Flávio Itabaiana. Quer dizer, em termos imediatos, o Flávio está mais encrencado, é verdade. Agora, a família Bolsonaro é uma coisa só, em matéria de irregularidades, crimes, enfim, ela é um bloco só. E se cair alguém, cair uma peça, vai ser como aquele jogo de dominó, que cai uma peça e a tendência é que arraste as demais peças. Ainda que o Flávio possa ter problemas com a justiça, Cid, parece que politicamente ele vai bem. Na última semana, houve um jantar promovido pelo vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, para reunir políticos em um gesto ao senador. Participaram desse encontro os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Por que você acha que esse pessoal tem interesse em poupar o Flávio Bolsonaro, Cid? Ele me parece um personagem muito radioativo com todas essas denúncias que estão postas. Anderson, eu não tenho dúvida que o Centrão está sendo comprado para proteger os Bolsonaros em geral. Agora, de qualquer maneira, independentemente da presença do presidente da Câmara e presidente do Senado em um jantar como esse, o comportamento deles não tem sido de proteção da família Bolsonaro. É preciso que se reconheça. São adversários políticos, são neoliberais. O Rodrigo Maia foi uma figura absolutamente fundamental para aprovar as chamadas reformas, que são contra-reformas do Paulo Guedes, retirando direitos, etc. Agora, do ponto de vista da cumplicidade com os crimes da família Bolsonaro, não creio que se possa acusá-lo. Seria uma injustiça. De qualquer maneira, essa coisa de tentar se defender com o Centrão, comprando o Centrão, é preciso ver que isso aí tem um certo prazo de validade, ou pode ter um prazo de validade. O Merval Pereira, o insuspeito Merval Pereira, disse recentemente, numa coluna no jornal O Dia, que ninguém compra o Centrão, pode alugar, e por um tempo determinado, e sem multa rescisória, porque se a barra pesar muito, fica muito esquisita a situação dos Bolsonaros, o Centrão deixa de apoiá-lo, mesmo que tenha sido comprado, recebido cargos para conseguir na sua prática, que tem sido desde o início, que é do assalto aos cofres públicos. Agora, o caso Queiroz não é o único a assombrar o Palácio do Planalto, Cid. Temos aí outras duas frentes. Uma é esse inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Outra é a investigação desses atos antidemocráticos. Já tivemos a prisão de figuras ligadas ao bolsonarismo, quebra de sigilo de parlamentares aliados ao presidente. Essas informações levantadas podem, inclusive, ser utilizadas naquelas ações no Tribunal Superior Eleitoral que avaliam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Você acredita que essas investigações podem, de fato, levar à saída do Jair Bolsonaro da presidência? Eu gostaria que sim, que levassem, mas não tenho elementos para cravar com convicção uma resposta nesse sentido. Quer dizer, que houve irregularidades no processo eleitoral, não há dúvida. Que houve contratação de empresas para que cometessem crimes com as fake news, eu não tenho a menor dúvida. Que isso já está mais do que comprovado, também não tenho dúvida. Mas uma decisão como essa, de anulação, de cassação da chapa, anulação da eleição, etc., tem componentes políticos evidentes. Quer dizer, eu não creio que a justiça atue absolutamente imune à situação política. De forma que, se a situação política se degringolar ainda mais para os Bolsonaros, eu acho que uma coisa dessas pode prosperar. Se não, tende a entrar ir para uma gaveta qualquer, de um procurador ou de um tribunal eleitoral qualquer. Nós tivemos também, na semana passada, essa lamentável aprovação no Senado do novo marco regulatório do saneamento, que permite a privatização das companhias de água e esgoto em todo o país.
Um dos votos a favor da matéria veio do senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, irmão do Ciro Gomes. Aliás, o Ciro fez um verdadeiro malabarismo retórico para defender essa postura do irmão. É de se lamentar que um parlamentar de um partido que teve Leonel Brizola como um de seus fundadores tenha atuado para atentar contra a população pobre desse país, Cid. Anderson, o PDT teve Leonel Brizola como seu fundador, seu criador, seu presidente, sua liderança máxima, mas o PDT, depois do Brizola, mudou muito. O senador Cid Gomes, irmão do Ciro, e os dois atuam muito afinados, eles têm tido posições progressistas. Embora fique sempre uma pulga atrás da orelha, porque nunca eles bateram de frente com o Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati, que foi meio pai político deles lá no Ceará e tal, e eles mostram uma dependência muito grande. O Tasso Gereissati era um grande interessado nessa questão da privatização da água. Ele é o dono da Coca-Cola no Brasil, e a Coca-Cola está de olho na privatização da água. O fato é que o voto do Cid Gomes foi lamentável. Se há alguma coisa que não pode ser privatizada, é a água. Também foi lamentável a tentativa de fugir do problema do Ciro Gomes, que é um cara, que é um político que sempre procura mostrar destemor, procura mostrar, enfim, que está aí, que mata no peito qualquer questão. Ele fez um malabarismo, dizendo que ia estudar melhor, falar com especialistas, etc. Isso depois da coisa ter entrado em pauta, ter sido votada e o irmão dele ter votado a favor da privatização. Eu acho que isso aí é mais um problema que o Ciro Gomes vai ter dificuldade para explicar. Assim como teve dificuldade para explicar a sua viagem para Paris durante o segundo turno das eleições presidenciais. Quer dizer, ele também, e outras questões, ele já foi de partidos de direita, enfim, no início da sua carreira, já teve mais partidos do que qualquer outro político na vida política brasileira e tal. Agora, repito, ele tem tido posições progressistas, posições boas ultimamente. É uma pena que tenha se desviado desse rumo ao defender, embora ele não tenha defendido abertamente, mas também não condenou, e seu irmão votou a favor. Ele e o irmão trabalham sempre muito afinados, muito juntos, mas dessa questão de privatização da água, que é muito séria. Isso vai ser mais uma mácula na biografia política dos Gomes. Em meio a todo esse caos na nossa política, temos essa tragédia social provocada pela pandemia do novo coronavírus. Essa sanha de governadores e prefeitos pela reabertura do comércio aponta para um cenário preocupante de contaminações pela Covid-19 nos próximos dias. Aliado a isso, temos esse desejo do Bolsonaro de prorrogar por apenas mais 3 meses o auxílio emergencial em valores regressivos. Não dava para esperar outra coisa desses liberais, né, Cid? Não, os liberais, enfim, eles... A frase que melhor caracteriza um liberal extremado é aquela frase do ministro Paulo Guedes, dizendo que, ao se referir ao congelamento dos salários dos funcionários por 2 anos, ele disse que conseguimos botar uma granada no bolso do inimigo. Vão ficar com o salário congelado durante 2 anos. Quer dizer, um ministro da Economia que se refere ao servidor público como inimigo, pode-se bem ver qual é o cara, o que ele pensa, o que é essa figura. Em relação a essa coisa dessa ajuda emergencial, quanto mais ela for esticada, melhor. Quanto maior for o seu montante, melhor. Porque nós estamos diante de uma crise social brutal, o desemprego está nas alturas e vai aumentar muito mais. Enfim, podemos chegar, inclusive, a uma situação no país de uma crise social que leve a saques, confusões, etc., o que pode ser algo que dê ao Bolsonaro um pretexto para um endurecimento. Muito bem, os prefeitos, eles estão querendo ter mais dinheiro em mãos para poder minimizar o seu desgaste. E essa questão, então, da data da eleição,
que efetivamente não daria para fazer na data prevista inicialmente. Mas a questão da nova data está influenciada pela pressão dos prefeitos, que eles estão numa situação, temem enfrentar eleições numa situação muito, muito complicada, muito difícil. Agora, efetivamente, não dá para confiar em algum tipo de sentimento a favor do povo por parte dos liberais. Eles são aliados ou podem ser aliados, e assim mesmo, dependendo do quanto, nas questões de defesa da institucionalidade, defesa da Constituição, etc. Agora, eles estão se lixando para a situação do povo. Não é à toa que são a favor da privatização, de qualquer privatização, e são até a da água, quer dizer, e o seu representante maior no governo, Paulo Guedes, se refere ao servidor público como um inimigo, ao dizer que pusemos uma granada no bolso do inimigo. Essa questão de abrir a economia é uma questão complicada, porque, de um lado, a ajuda emergencial do que o governo federal está dando é altamente precária, insuficiente, e não chega às pessoas, ou pelo menos não chega na dimensão, no momento adequado. Por outro lado, nós temos no Brasil mais de 50% da população ativa, economicamente ativa, na economia informal. Isso significa que se o cara não for para a rua para trabalhar, fazer seu biscate, vender laranjas, camelô, etc., ele não come. Por outro lado, o combate à pandemia exige a quarentena, exige que as pessoas fiquem em casa. Então, isso é um primeiro problema de dificílima solução. Claro que outros países, aqui do lado, a Argentina, por exemplo, está enfrentando isso com ajuda emergencial para valer, porque lá tem governo, com um presidente que pega o touro pelo chifre, etc. e tal. Tanto, se você comparar os índices de contaminação com coronavírus na Argentina e no Brasil, a gente dá uma triste goleada neles. Então, mas não é fácil, reconheço que não é fácil você, num país como o Brasil, você conseguir implantar esse isolamento social. E depois tem o seguinte: a ajuda não pode ser só para os miseráveis. Um número muito grande de empregos vem pelo pequeno comércio, pelas pequenas empresas, etc. Esse pessoal não tem capital de giro para ficar parado 2, 3 meses, 4 meses. Então, caberia ao governo ele dar uma ajuda para essa gente, a perder de vista mesmo, para garantir o emprego, para garantir a sobrevivência desse enorme setor da população brasileira. Mas essa ajuda também não tem saído. Então há uma pressão compreensível pela reabertura do comércio, pela reabertura da economia. Por outro lado, essa pressão e essa reabertura vão levar a um aumento muito grande da contaminação. Então, só mesmo um governo respeitado, um governo forte, um governo capaz de tirar dinheiro de onde tem. Por exemplo, nessa pandemia, o governo deu dinheiro aos bancos. Quer dizer, um governo que estivesse disposto, por exemplo, a instituir uma reforma tributária, cobrando impostos das grandes fortunas, reformando a estrutura de arrecadação da União, ele teria condições de enfrentar de outra maneira essa pandemia. Com um governo amigo dos ricos e que só arrebenta com os pobres, é muito complicado. Complicado é, inclusive, a manutenção da quarentena. Então, as perspectivas do nosso país são muito precárias, são muito complicadas, são muito difíceis. Eu temo que daqui a 6 ou 8 meses a gente esteja diante de um quadro efetivamente aterrador. Para encerrar, Cid, e essa história do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli? A figura fraudou uma série de títulos no currículo, doutorado na Argentina, pós-doutorado na Alemanha, plagiou dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas. É bem a cara do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, hein? Esse ministro e o episódio das falsificações do seu currículo vitae
Isso aí é bem a cara do governo Bolsonaro. Não é nem que seja a cara do Ministério de Educação do Bolsonaro. O governo Bolsonaro é isso, é uma fraude. O sujeito diz que fez mestrado e foram ver a tese de mestrado dele, é toda copiada de outros trabalhos anteriores e sem citar a fonte. Diz que fez um doutorado na Argentina e a universidade que ele teria completado o doutorado disse, não, aqui não, conosco não, ele não tem doutorado aqui não. Disse que tinha feito um pós-doutorado na Alemanha e a universidade da Alemanha disse, não, aqui não fez também não. Ele teve 2 meses, fez outro trabalho, então nada a ver com o pós-doutorado. Enfim, é espantoso como diante disso tudo, esse cidadão não tenha sido demitido imediatamente. Qualquer governo com vergonha na cara demitiria imediatamente esse cara. Que autoridade tem esse sujeito para estipular regras, normas para titulação na área de educação? Se ele fraudou, e não foi um caso específico de um escorregão aqui, outro ali, não. Ele fraudou praticamente o essencial do seu currículo, Vitor. De forma que é bem a cara não do Ministério da Educação, que tinha aquela figura exótica antes, tal do Weintraub, mas é do governo Bolsonaro, quer dizer, e é espantoso que até o momento que nós estamos gravando essa entrevista, que é a terça-feira, que ele não tenha sido exonerado. Ele dá entrevista, ele, não, eu já fui nomeado, está no Diário Oficial, e eu sou o ministro da Educação. Quer dizer, é uma vergonha para o Ministério da Educação, para o governo do país e para o país. Francamente, é de lascar que o Brasil esteja também nesse aspecto sendo alvo da chacota internacional. Cid Benjamin, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço. Para você também, Anderson, e para todos os ouvintes do querido Faixa Livre, um programa que eu tenho no meu coração e que é um polo de resistência importante da democracia no Brasil. Vida longa ao Faixa Livre. Um grande abraço a vocês. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. Eu já cumprimento o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. José Cláudio, bom dia. Bom dia, Anderson, e bom dia, ouvintes aí do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo fazer esse diálogo, essa conversa. Eu quero te agradecer por novamente conversar conosco aqui no programa. José Cláudio, a ascensão desses grupos de milicianos no Brasil, que já acontece há alguns anos, se institucionalizou com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. O presidente da República e seus filhos várias vezes já defenderam e elogiaram esses grupos criminosos formados por agentes de segurança do Estado. Chegaram a homenagear alguns deles. Sempre tiveram a intenção de legalizar as milícias. Antes de nós tratarmos especificamente sobre alguns episódios, eu gostaria que você, que é um especialista no tema, fizesse um histórico aqui para os nossos ouvintes das conexões entre a família Bolsonaro e esses grupos de milicianos. Sim, há um histórico de relações entre a família Bolsonaro e as milícias. Você tem declarações do atual presidente da República, que então era deputado federal no Congresso Nacional, por exemplo, convidando que as milícias que tinham sido atingidas por operações na Bahia, por exemplo, no estado da Bahia, que elas pudessem ir para o Rio de Janeiro, que lá elas seriam muito bem-vindas, né? Isso são declarações públicas, declarações também dizendo que são homens honestos, que a partir do uso das suas próprias armas se colocam na defesa da população. Então isso também são declarações daquele momento. Esse primeiro momento de apoio ele vai se transformando em
posições mais consolidadas a partir da atuação do filho do presidente da República, né, do Flávio Bolsonaro, como deputado estadual. Aí já você tem várias homenagens, você tem a medalha Tiradentes, por exemplo, dada para o Adriano Magalhães da Nóbrega, né, que era membro, chefe da milícia em Rio das Pedras, que ficou foragido por 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e foi assassinado em fevereiro desse ano. Ele recebeu homenagens, né? O próprio Fabrício Queiroz, que era amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega, também teve envolvimento diretamente no gabinete do Flávio Bolsonaro. E, mais recentemente, já em 2018, você tem o próprio discurso da campanha do próprio Jair Bolsonaro. É um discurso que permanentemente faz menção ao lema das milícias e dos grupos de extermínio no Brasil, que é o bandido bom é bandido morto, né? Esse é o discurso, é a bandeira, né, discursiva das milícias, dos matadores todos, né? O discurso tem que matar o bandido, o inimigo, né? Essa construção de um inimigo a ser morto, isso faz parte da concepção miliciana. E ele também defendeu o excludente de ilicitude, quer dizer, que o policial poderia agir, matar pessoas em determinadas circunstâncias em função da sua atuação como profissional, e essas mortes não seriam imputadas a ele. Isso também ele defendeu. Ele defende o armamentismo, né, o aumento da circulação de armas para as pessoas utilizarem e se defenderem. Isso também acaba fortalecendo a lógica do matador, do membro de grupo de extermínio, que também circula com armas, né? Enfim, há um histórico crescente nessas relações da família ao longo do tempo, além de aproximações que existem geográficas, né? Um dos milicianos preso hoje acusado da morte da Marielle Franco, o Rony Lessa, convivia com ele dentro do próprio condomínio onde ele morava, o Jair Bolsonaro no caso. Você tem as áreas de votações. Se você olhar as áreas de votações tanto do Flávio como Bolsonaro como do Jair Bolsonaro, do pai, as votações mais expressivas deles ocorrem em áreas controladas por milícia, votações que ao longo de 10 anos se quadruplicaram, são 4 vezes maior do que foram no início. Hoje, em 2018, essas votações expressam um crescimento vertiginoso, né, da base eleitoral que está estabelecida em áreas milicianas. Então, esse é um histórico que vem ao longo do tempo, né? O que chama a atenção, José Cláudio, é que o bolsonarismo se utiliza dessa dialética miliciana a todo tempo. Eles se apoderam de determinados símbolos do Estado para mostrar que detêm o monopólio da força. Exemplo disso foi aquela manifestação dos apoiadores do presidente em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília, algum tempo atrás. Essa postura é comumente adotada por esses grupos de milicianos aqui no Rio de Janeiro, que se utilizam do poder que o Estado confere para intimidar as pessoas. Sim, há uma estrutura de poder real, concreta, na prática, e uma estrutura de poder simbólica, que é utilizada por esses grupos. Você se lembrou aí, por exemplo, da manifestação frente ao Exército, mas na prática também eles têm muito poder. Por exemplo, a intervenção federal comandada pelo senhor general Braga Neto, hoje ministro da Casa Civil, e o assassinato da Marielle ocorreu quando ele era interventor, e não houve ações mais concretas de investigação e de identificação dos assassinos da Marielle daquele momento, por parte de um general. Então não é só simbólico. Na prática, concretamente, esses grupos eles ganham respaldo da própria estrutura das Forças Armadas, que hoje estão no poder. São quase 3 mil cargos ocupados pelos militares no governo federal. Então, é sempre um jogo que eles vão fazer simbolicamente para dizer que estão vinculados a essa estrutura de poder. É assim que Bolsonaro se projetou
colocando sempre como expressão as Forças Armadas que dão a ele a retaguarda. Só que, da mesma forma que lá em 1964, mais precisamente, em 1969, os grupos de extermínio foram criados e protegidos e apoiados pela ditadura militar naquele momento, no atual momento, as Forças Armadas permitem e apoiam e protegem a atuação das milícias porque têm interesse. É uma espécie de banda podre, uma espécie de canalha assassina que é acionada e articulada pelos nobres, notáveis, grandes heróis da pátria, que são as Forças Armadas, para fazerem o serviço sujo, né? Para, de certa forma, para que eles permaneçam com as mãos limpas e os assassinos, os cães assassinos, que eles soltam em cima da população, em cima da sociedade, para fazer esse serviço sujo, e eles mantêm essa relação de sustentação, apoio, de proteção. Então, há o símbolo, mas por trás do símbolo há algo mais forte, há uma estrutura de poder real, que hoje se expressa no poder federal, do governo federal. Então, com isso, as milícias elas têm ampliado o seu raio de ação, têm se fortalecido. E esse ano, como é um ano eleitoral, é um ano decisivo para que eles manifestem essa força e eles se envolvam cada vez mais, né? Um dos episódios mais claros do envolvimento dos Bolsonaro com as milícias é essa prisão do Fabrício Queiroz. A relação desse ex-policial com o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, morto em um episódio ainda não esclarecido lá na Bahia, é latente. O presidente e seus filhos sempre fizeram questão de defender o tal do Queiroz, que conheceu Jair Bolsonaro em 1984, quando serviram juntos na Vila Militar do Exército. Ele acabou se tornando um homem de confiança da família. Eu queria que você falasse um pouco, José Cláudio, sobre esse elo entre os Bolsonaro e o Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é a construção exatamente daquilo que a milícia preza. Ela preza pelas relações íntimas, pessoais, particulares, privadas, de pessoas de confiança. Assim se dá praticamente em todos os grandes grupos do crime organizado. E essa prática é comum, né? No caso da família Bolsonaro, eu acho que ela acaba adotando algo muito próximo a essa lógica, né? Da confiança, da credibilidade, ao longo do tempo construída. Então, tudo indica que as movimentações financeiras que o Fabrício Queiroz fazia a partir do esquema identificado no gabinete do Flávio Bolsonaro, esquema de utilização de parte do salário dos assessores do gabinete do parlamentar para investimentos esses, tudo indica, investimentos voltados para negócios gerenciados pela milícia, como construção de imóveis e venda de imóveis na área de controle da milícia, no caso Rio das Pedras, Gardenia Azul, Itaiangá, Muzema, né? Parece que esse esquema tinha uma circulação de verba elevada e o Fabrício Queiroz é uma figura-chave nesse esquema. E, ao mesmo tempo, o Fabrício Queiroz parece que é um homem que presta serviços para a família, empresta dinheiro, paga a conta de mensalidades escolares de pessoas da família Bolsonaro, enfim. Ele é uma figura-chave de aproximação entre o Flávio Bolsonaro principalmente, mas o Jair Bolsonaro também, e a estrutura miliciana. Lembre-se que ele é amigo, né? Porque o Adriano Magalhães da Nóbrega está morto, né? Mas também ele era vinculado à amizade com Rony Lessa. Esse está preso ainda, acusado pela morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes. E ele está preso, o Rony Lessa, ele se constituía, junto com Adriano Magalhães da Nóbrega, figuras-chave da milícia de Rio das Pedras. Então, esse trio, né, Rony, Adriano e o próprio Fabrício, eles têm uma circulação, uma atuação conjunta.
Mesmo os que seguiram depois do Adriano Magalhães da Nóbrega na liderança do escritório do crime, e agora estão sendo alvos de prisões, de uma operação recente da Polícia Civil e do Ministério Público no Rio de Janeiro, pode ser que haja também ainda conexões que permaneceram, talvez não porque ele estava como desaparecido, ele estava se ocultando, mas agora foi identificado. Mas, enfim, é uma figura muito peculiar e própria desse tipo de circuito de pessoas e de poder. E eu acho que as informações que ele possui poderiam ajudar em muitas investigações, tanto da questão das rachadinhas, como da questão da morte da Marielle, como da questão dos vínculos entre a família Bolsonaro e as milícias. Espero que o judiciário saia de uma posição extremamente parcial, de não tocar, de não afetar os interesses desse projeto político que está hoje em movimentação no Brasil, e cumpra o seu papel de investigação e de levar as consequências finais às ações que, porventura, possam ser identificadas como sendo criminosas, né? E essa que é a esperança de todos nós. Agora, essa relação delituosa entre a família Bolsonaro e o Fabrício Queiroz vai muito além do escândalo das rachadinhas no gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já dá pra gente cravar, José Cláudio, mais algum episódio criminoso que tenha o envolvimento desses personagens? Não saberia te dizer se outras dimensões criminosas já são absolutamente visíveis ou de domínio do nosso conhecimento. Os negócios de milícia são negócios escusos que dependem do segredo e do silêncio dessas pessoas. Tanto é que os que se apresentam como possíveis ameaças a essas informações acabam sendo mortos. Para mim, a hipótese da morte do Adriano Magalhães da Nóbrega na Bahia, em condições absolutamente desproporcionais, absolutamente absurdas, porque ele estava em condições de isolamento numa área rural, numa casa cercada, e aí tem todo um relato de resistência dele de morte. A meu ver, ele se transformou numa pessoa perigosa, em função das informações que ele detinha. Lembre-se que foram encontrados com ele 13 celulares, e até hoje as informações desses celulares não foram reveladas. A meu ver, corre um jogo político aí de informações entre o Wilson Witzel, que é o governador, e o próprio Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Por que essas informações não vêm à tona? Principalmente agora, que é um período eleitoral, véspera de eleição. Então, a meu ver, tem um jogo aí. Então, normalmente, as questões do Fabrício estão encobertas por esse véu do silêncio e do medo, né? O silêncio é companheiro do medo de que o vazamento de informações sobre outros crimes possa trazer mais prejuízos, desgaste e afetar diretamente o poder dos Bolsonaro. A meu ver, teria que se prestar muita atenção nas informações que vão ser dadas sobre as declarações do Fabrício para identificar outras coisas, mas as duas grandes questões chaves que estão hoje em jogo já são suficientes para poder trazer impacto sobre o projeto político de milicianos e também daqueles envolvidos com eles, que são as questões associadas ao esquema popularmente chamado de rachadinhas, de verbas de assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro, com essa verba investida em negócios ligados à milícia. Essa é uma grande questão chave e que o Fabrício pode ter muito a falar. E a outra questão chave é o envolvimento direto da milícia de Rio das Pedras, efetivamente do escritório do crime, no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Enfim, esses dois casos por si só já seriam suficientes para trazer um abalo significativo na estrutura de poder que vem sendo construída ao longo já de muito tempo, né? Você acredita no envolvimento da família do presidente nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes? Os indícios são inúmeros.
Está muito claro que o escritório do crime, do qual Rony Lessa e Elcio Queiroz faziam parte, ambos acusados das execuções, foi contratado para cometer o crime. O Rony Lessa era vizinho do presidente em um condomínio na Barra da Tijuca. Isso para citar apenas duas situações. O PSOL prefere não fazer essa associação direta entre os assassinatos e a família do presidente. Mas dá para colocar essa hipótese da mesa, não dá, José Cláudio? Na verdade, Anderson, essa questão do assassinato da Marielle, ela virou, na verdade, uma grande questão num tabuleiro imenso de interesses políticos que estão sendo jogados. E, de fato, as informações que nós detemos até o presente momento nos fazem levantar essa hipótese de que poderia haver alguma aproximação entre os bolsonaros e o assassinato. Mas isso diretamente pode não ter ocorrido. O simples fato de Rony Lessa ser membro lá do condomínio, ser morador do condomínio onde está o Jair Bolsonaro, não transformaria Jair Bolsonaro e seus filhos em cúmplices de um assassinato. Entre matadores, você pode ter relacionamentos de interesse político, de aproximação política e de simplesmente fazer agrados. Isso eu já vi em algumas situações onde os matadores se comportam para fazer agrados. Então não precisaria haver uma relação direta entre os Bolsonaro e o Rony Lessa, e aí você poderia jogar a culpa da morte de Marielle Franco sobre a família Bolsonaro. A meu ver, isso nem seria tanto necessário. A meu ver, você tem outros elementos que levam a essa aproximação e levam a, digamos assim, a um interesse por parte de matadores de aluguel de muitas vezes fazerem serviços, prestarem serviços na direção daquilo que aqueles com quem eles se relacionam teriam algum tipo de interesse. Então, o discurso bolsonarista, tanto do Jair como do Flávio, de apoio, de favorecimento dos milicianos, de bandido bom, bandido morto, de condecorar, faz com que esses milicianos se sintam agradados, se sintam contemplados, se sintam protegidos. Qualquer pessoa que surja no cenário político que represente uma ameaça a esse discurso, a essa prática política, pode ser vista como um alvo a ser eliminado, para garantir a proteção e a continuidade daqueles que estão envolvidos com ele, né? No caso, com aquele miliciano específico. O discurso do bandido bom, bandido morto, o discurso do excludente de licitude, o discurso de eliminar os esquerdopatas, eliminar os petistas, eliminar os comunistas, o discurso moralista, né? Um discurso que atinge as populações mais pobres, que são abandonadas à sua própria sorte diante de pandemias como essa quando a pandemia que nós estamos vivendo. Isso expressa uma prática própria da extrema-direita e que os bolsonaros incorporam. Os milicianos que possam estar ouvindo esse discurso, vendo essa prática, se sentem vinculados a esse projeto político e podem tranquilamente, a prática deles, são profissionais disso, cometerem crimes para fortalecer essa estrutura discursiva, essa estrutura de prática política, essa estrutura de exclusão dos mais pobres, moradores de favelas e periferias. Até porque são nessas favelas e nessas periferias que a milícia atua com seus negócios. Então, a Marielle Franco, por exemplo, tinha um projeto de lei na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que visava a regularização das terras de comunidades faveladas. Então, ela regularizar essa lógica fundiária dessas favelas iria atingir duramente os interesses das milícias. Então, eles podem ter visto a Marielle de fato como uma ameaça e terem matado-a em função desse interesse. E isso também traz um fator associado, que ela é alguém que seria uma oposição à própria estrutura do poder de Bolsonaro. Lembre-se que isso ocorreu quando houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, conduzida pelo senhor general Braga Neto, que não fez absolutamente nenhuma investigação, nem
coibiu a atuação das milícias, pelo contrário, manteve, as milícias foram mantidas e preservadas durante a intervenção, com pouquíssimas baixas ou operações que afetassem a elas. E nem os nomes dos investigados, nem esse processo todo de investigação, que mais de 2 anos depois vem agora trazendo alguns elementos, esses processos não foram movidos pelo próprio Exército em investigações em função da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Então, houve uma proteção por parte dessa estrutura das Forças Armadas, que hoje é o fiel da balança na manutenção do poder de Bolsonaro, né, de Jair Bolsonaro e dos seus filhos. Enfim, há um jogo no tabuleiro e o pessoal, ele muitas vezes não quer fazer nenhuma ilação, porque de fato não há provas ainda concretas sobre isso. Qualquer ilação ou fala do pessoal seria jogado nesse tabuleiro político, e isso traria de alguma forma exposição dos membros do pessoal a essa estrutura de poder dominante no Brasil, e isso poderia gerar óbices políticos, perdas eleitorais que não são interessantes para o partido. Então, isso faz parte do jogo político que nós assistimos no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Mas essa hipótese pode ser levantada não tanto por um vínculo direto, imediato da família com o assassino, mas a partir de como eu disse aqui, de um arcabouço mais indireto, mais amplo, da própria movimentação da extrema-direita e do discurso e da projeção política que esse grupo veio tomando, principalmente em 2018, que era um ano decisivo eleitoral para esse conjunto, né, político. Curiosamente, José Cláudio, ontem a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizaram uma operação mirando os chefes desse escritório do crime. Os alvos foram Anderson de Souza Oliveira, o Mugão, Leonardo Gouveia da Silva, o Madi, ou Paraíba, Leandro Gouveia da Silva, o Tonhão, irmão de Madi, e João Luiz da Silva, o Gago. Você já tinha informações sobre algum desses nomes? Já conhece algum deles? Eu não tinha informação sobre esses nomes, até porque dentro da estrutura miliciana, esses nomes vão circular nos espaços onde eles dominam, né? Como a minha atuação de pesquisa e de militância é maior na Baixada Fluminense, eu tenho mais contato com os nomes que circulam mais nessa região. Então, essa área de Rio das Pedras, os nomes que a gente conhecia mais eram os nomes do próprio Adriano Magalhães da Nóbrega, do próprio Elcio Queiroz, o Fabrício Queiroz, enfim. O Rony Lessa, aliás, o Elcio Queiroz não era o motorista e não tinha vínculo direto com essa milícia. Enfim, para dizer que eu não tinha conhecimento desses nomes. Agora, são nomes que sempre existem, eles são muitos, eles são crescentes no Rio de Janeiro, na Baixada. Então, para cada um desses presos que foram presos hoje, você pode ter certeza que existe 100 novos nomes para entrar no lugar de cada um desses. Por quê? Porque a estrutura miliciana está em expansão, né? Então, hoje o Ministério Público prende esses vários citados. Rapidamente essa estrutura é reposta, recolocada, ela reflui, ela começa a atuar de forma mais com baixo perfil, mais oculta, silenciosa, ela não se expõe tanto e ela vai para outras áreas, porque é uma rede de grandes milícias. Então esses nomes circulam, né? Eles vêm de outras áreas, eles estão dentro da própria estrutura do Estado, então eles são regimentados por dentro da estrutura do próprio Estado. São policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes de segurança de forma geral que vão estar diretamente envolvidos. Então, os nomes vão mudando ao longo do tempo, mas eles cumprem o mesmo papel dentro da estrutura do crime organizado. Eles serão especialistas em matar pessoas, vão achacar comerciantes e moradores, vão agredir, torturar, violentar direitos humanos das populações que eles dominam, vão controlar de forma militarizada, armada, né? Portanto, essas comunidades, qualquer contraposição aos interesses dele e qualquer ameaça que eles identifiquem serão mortos. Então, os nomes mudam, mas as funções que eles cumprem continuam as mesmas e estão se ampliando, né?
O que tem se ventilado nos últimos dias é a possibilidade de uma delação premiada do Fabrício Queiroz. Aliás, as tratativas entre o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que está preso, e o Ministério Público neste sentido já foram iniciadas. Parece que o Queiroz está tentando garantias de segurança para sua esposa e suas filhas. Com todo o histórico do Queiroz, com esse envolvimento dele com o presidente da República e sabedor do que as milícias são capazes de fazer a quem se coloca como traidor, você crê que o Fabrício Queiroz possa fazer essa delação, José Cláudio? Então, existem duas dimensões na sua pergunta. Uma é se o Fabrício Queiroz terá condições, coragem, proteção, enfim, as dimensões necessárias para fazer as delações, e parece que está se conduzindo nessa direção, mas não temos certeza ainda. E a outra questão associada ao que você está falando, a meu ver, é o que a justiça de fato fará com tudo isso. Então são duas dimensões. E se o Fabrício tiver garantia de proteção, pode ser que ele tenha aí então uma condição mais favorável, mas mais importante do que a proteção, ele está buscando a redução de suas penas ou a redução daquilo que possa afetar ele, né, e também seus familiares que porventura estejam também coniventes e participando desse esquema todo. Então, ele, no fundo, ele está buscando isso. Só que ele, ao cometer algum tipo de traição ou de entrega de informações que possam comprometer a estrutura de poder, ele vai estar sofrendo, né, consequências diretas, tanto por parte da milícia como para a estrutura de poder que está hoje no Brasil. Isso é um risco muito alto. Pode ser que ele faça um jogo com isso tudo, que é também uma outra hipótese que tem que ser bem percebida. Ele pode fazer um jogo. Qual seria esse jogo? Ele traz informações que vão ser tratadas como importantes pelo Ministério Público, como delação e tudo mais, mas informações que não comprometam de fato a figura nem do Flávio Bolsonaro, nem do Jair Bolsonaro. Informações que desviem o foco, desviem a atenção. Informações que apenas entreguem parte das verdadeiras informações, limitando, portanto, tanto nossa capacidade de percepção do problema, como a capacidade de investigação e de apuração que o Ministério Público e a estrutura policial esteja fazendo. Claro que isso é um risco para ele, né? Mas é um risco que ele pode estar jogando. Com isso eles ganham tempo, né? As eleições estão se aproximando. É importante que tudo isso seja jogado num tempo que favoreça essa estrutura de poder hoje. Então ele pode estar agora num papel de desvio de nossa atenção para as dimensões mais importantes de tudo isso e apresentando apenas verdadeiros labirintos de informações ou verdadeiros desvios ou cortinas de fumaça que vão nos impedir de enxergar ou de acessar de fato as informações mais importantes e mais decisivas para a verdade nesse momento. Então, é um jogo que está aí presente. Agora, se a Justiça, o Ministério Público, se ele for capaz de trazer informações extremamente relevantes que possam afetar a figura do presidente e do Flávio Bolsonaro, resta saber se a Justiça, como tal, será capaz de movimentar isso e levar às consequências esses processos para afetar, portanto, os envolvidos. Isso é uma outra discussão. Tudo indica que até o presente momento a Justiça tem também feito um jogo de proteção e de manutenção dessa estrutura de poder. Esse jogo é um jogo casado, né? Por mais que ministros do STF venham a público dizer que poderiam ser atingidos pela estrutura miliciana, poderiam ser ameaçados, poderiam ser mortos, ou coisa parecida, né? Sofreriam riscos por conta dessa estrutura de execução sumária, que são as milícias. Por outro lado, esse próprio STF garantiu toda a existência desse golpe, que vem desde a época da deposição, do impeachment da Dilma Rousseff, passa por todo o desenvolvimento da Lava Jato, tendo à frente Sérgio Moro, lembre-se que foi ministro da Justiça, que agora não é mais,
e que tudo isso vem sendo atualizado, ocorrendo, existindo, com o beneplácito do STF, que não move ações que prejudiquem essa estrutura de poder, que vive de bate-boca, de discussões na mídia, mas que concretamente não toma ações que põem um limite à degradação do aparelho estatal, a total absurdo de ações de ministérios como da educação, ou da saúde, ou do meio ambiente, que degradam a própria realidade social brasileira, do meio ambiente, a realidade educacional que vem sendo destruída. Então não há nenhum movimento desse STF em função de colocar limites nisso. Nem as declarações absurdas, estapafúrdias, esse depautério que a gente assiste diariamente por parte do presidente, tudo isso é muito bem articulado, como que um caos organizado, e aí você vê uma espécie de telequete, né? Eu finjo que dou um soco, você finge que recebe o soco e cai, e você volta, então me dá um soco, finge que me dá um soco, eu finjo que cai, enfim, é algo muito articulado, e tudo isso com uma estrutura das Forças Armadas por trás, garantindo essa espécie de telequete, como uma espécie de juiz do telequete, são as Forças Armadas. É uma encenação, ao meu ver. Então, se o STF continua nesse papel, junto com as Forças Armadas, de encenação para a manutenção dessa estrutura de poder no Brasil, isso que nós temos que perguntar. Isso vai acontecer também com o caso Fabrício Queiroz, com as possíveis informações que ele possa trazer, que possam atingir diretamente a presidência da República e mesmo o Flávio Bolsonaro. Como que o judiciário vai se comportar? Vai se comportar como vem se comportando até o presente momento? Essa que é a pergunta mais importante. Eu citei há pouco o ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto em fevereiro deste ano pela Polícia da Bahia em condições suspeitas. Você teria mais informações a respeito desse episódio, José Cláudio? A versão oficial é de que ele teria trocado tiros com os policiais depois de estar sozinho e absolutamente cercado em um sítio na cidade de Esplanada, lá no interior do estado. Isso ficou muito mal explicado. Você acredita na hipótese de queima de arquivo? Como é que estão essas investigações hoje? Eu acredito que aquela operação foi uma operação controlada e com plena participação dos órgãos de informação do Brasil. Então, por exemplo, eu acredito que com certeza o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, hoje na mão dos militares, do general Heleno, enfim, dessas figuras que hoje frequentam os corredores de Brasília e do poder central do país, essa operação tinha total conhecimento por parte dessas figuras. O próprio é inusitado e não é coincidência que o próprio general Braga Neto ele se transforme em ministro da Casa Civil dias após o assassinato do Adriano Magalhães da Nóbrega. É muito estranho, né? Enfim, todo esse cenário da morte em si, se ela não foi de fato uma operação de eliminação, ela foi minimamente conduzida para esse fim, né? O Adriano Magalhães da Nóbrega não estava num bunker fortificado, cercado por homens de fuzil dentro da favela de Rio das Pedras, armado até os dentes para se defender. Ele não estava nessa condição. Ele estava sendo monitorado há mais de um ano com investimentos de grana, de tempo, de energia humana para monitorá-lo. Ele é encontrado no interior de um estado, na área rural, numa casa isolada. Ele estava cercado. O relato é de que ele ofereceu resistência, trocou tiros e foi ferido. Enfim, a meu ver, tudo isso pode ter sido conduzido para esse fim. De que forma? Você tem ali policiais envolvidos numa operação que dominam todo o cenário dessa operação. A operação pode ter sido conduzida a ponto de transformar o Adriano numa figura encurralada, a partir de tiroteios, ou a partir de ameaças, ou a partir de uma operação psicológica, emocional que o afetasse, e isso não tem registro sobre isso. E a partir dessa
condução do procedimento, naquele momento, Adriano Magalhães da Nóbrega acaba sendo envolvido num cenário que leva necessariamente à sua morte. Isso também é possível de ocorrer. A estrutura de segurança pública ela pode ser facilmente controlada e manipulada por aqueles que estão na operação, na ponta. Não adianta ter governador, comandante da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil, não adianta ter figuras hierárquicas e figuras políticas se a base da operação tem uma autonomia absoluta de atuação e está alimentada ou está instruída por uma dimensão política, de interesses políticos que hoje acessa facilmente, né, essa estrutura de segurança pública, já que tem nessa estrutura de segurança pública sua base política. É assim que hoje a figura do Jair Bolsonaro tem a sua base política, nessas dimensões da própria estrutura de segurança pública. Então, a meu ver, é plenamente possível que essa estrutura tenha sido acessada por essas dimensões políticas que têm os seus interesses estabelecidos e que, de certa forma, a partir daí, instruíram, alimentaram para que o final dessa operação chegasse a isso. Mas nós não temos provas sobre isso, isso é apenas uma hipótese, né? E uma hipótese que eu levanto, e teria que ter investigações, mas não há avanço nenhum sobre isso. A meu ver, essa morte do Adriano ela é calculada, ela é agendada, né? Como eu disse para vocês, o time desse ano é o time das eleições, o tempo, quem estabelece são as eleições. Fevereiro era o momento certo de eliminá-lo, de matá-lo, para que nada disso viesse à tona até as eleições, fosse apagado, esquecido por todo o resto da desgraça humana e nacional que a população foi julgada, né, essa bacia das almas que é a pandemia. Então tudo isso está sendo esquecido, tudo isso está sendo ocultado. O caos discursivo, teórico, prático do governo atual, ele a cada dia se renova esse caos. No meio desse caos, os militares seguem como os fiéis da balança, os grandes juízes, garantidores da estrutura. O STF faz o jogo de cena no conflito. E esse projeto ele segue tranquilo até chegar às eleições que são determinantes. Por quê? Porque agora é necessário eleger as bases do bolsonarismo para que em 2022 essa base venha e reeleja esse projeto, com militares, com o STF junto com essa estrutura, com as forças milicianas, dando a garantia no submundo, né, nos porões da atual estrutura de golpe, um golpe midiático, parlamentar, jurídico, que foi o golpe iniciado em 2016 com o impeachment da Dilma. Então, todo esse projeto ele está vindo para as eleições municipais. Ele quer sair, ele precisa sair vitorioso para se reeleger e se projetar mais uma vez em 2022. E a morte do Adriano está nesse time, assim como em maio estava o time da intervenção do governo federal na direção da Polícia Federal em termos nacional e também na direção da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, essa intervenção foi calculada, é decisiva, e pode ser também que o Fabrício Queiroz seja mais um elemento dessa jogada. Ele é apenas mais uma peça movimentada agora para desviar toda a atenção dos verdadeiros interesses de manutenção desse projeto político. Então ele cria uma onda, a gente vai surfando nessa onda, acreditando que está chegando em alguma coisa, mas na verdade é mais um golpe do telequete, é mais um jogo de corpo, é mais uma cortina de fumaça, para nos distrair e nos afastar completamente da verdade mais profunda que rege a nação hoje, que está por trás desse projeto uma estrutura criminosa e assassina como essa que nós temos pelas milícias, que são os grupos de extermínio na sua fase atual. Para terminar, José Cláudio, como é que a sociedade pode combater esse mal que são as milícias? É possível se extirpar esses grupos criminosos formados por agentes do Estado? Como é que a gente ganha essa guerra, José Cláudio? Então, Anderson, de fato é algo que nos angustia muito, né? Ver essa estrutura miliciana crescer, se fortalecer e se ampliar tanto. Pelo que eu estou dizendo para você aqui, nessa conversa nossa, você deve perceber que é uma estrutura
muito mais complexa, com bases políticas, com espraiamento pelas estruturas do Estado, fortalecimento com informações privilegiadas que só o Estado possui, com uma prática de execução sumária muito bem estabelecida e organizada, com dimensões nacionais, né? Talvez não tenha, a gente ficou muito focado no Rio de Janeiro, porque a grande vitrine, que foi transformada em vitrine em 2018, com a intervenção federal, então uma vitrine e laboratório ao mesmo tempo desse projeto político que está hoje no governo federal. Então, para você combater tudo isso, não basta ações pontuais, isoladas e monodirecionais, né? Direcionadas apenas a uma questão. Você tem que complexificar muito toda essa nossa reflexão e aquilo que possa ser feito, né? Então, é um leque muito amplo de questões. Eu vou falar algumas aqui que têm que ser feitas. Elas têm que ser feitas simultaneamente. Então, primeiro, você tem que continuar e avançar em operações que atinjam a estrutura miliciana ao longo do tempo e no seu espectro geográfico espacial. Então não adianta eu prender 6 pessoas lá de Rio das Pedras, da milícia que constitui o escritório do crime. Não adianta isso. Não adianta você pegar o outro grupo lá isolado, lá em Campo Grande, e também você prender meia dúzia numa operação localizada. Isso não basta. Você tem que fazer operações contínuas ao longo do tempo. E se você quiser fazer operações razoáveis ao longo do tempo, contínuas, com eficácia, você tem que utilizar da capacidade investigativa que toda a polícia possui. E ela existe, ela é real. Então, por exemplo, a Polícia Federal, mas também a Polícia Civil no Rio de Janeiro, tem suficiente conhecimento para, por exemplo, seguir o dinheiro. O que é seguir o dinheiro? Na gíria internacional é o follow the money. Você vai ver o enriquecimento de pessoas associadas à estrutura policial, associada à milícia, nomes indicados nessas investigações e das pessoas próximas a ele. Não tem agora a esposa e as filhas do Fabrício Queiroz? Siga essas pessoas, investigue sobre elas. Mas você tem que fazer isso com todos os envolvidos na milícia no Rio de Janeiro e, se possível, fazer isso em todos os espaços onde a milícia se expande hoje no Brasil. E aí tem várias formas de expansão. Essa milícia está atuando contra o tráfico de drogas, se colocando como proteção, cobrando taxa de segurança, mas ela mata índios, quilombolas, ribeirinhos, poceiros de terra, pelo interior, pelo Nordeste, pela região norte do Brasil. Ela mata personalidades políticas que são de oposição, de desagrado para os coronéis donos do poder. Ela vai matar em nome das mineradoras, das grandes empresas de agronegócio, das grandes empreiteiras. Essa milícia mata. Na área turística, essa milícia está matando aqueles que impedem os projetos turísticos, de investimento hoteleiro, enfim, de todo esse capital que é movimentado pelo turismo. Então a milícia ela atua em cada região do Brasil, por dentro da estrutura policial, como grupo de extermínio, como grupo que vai tirar dinheiro, que vai achacar, que vai pegar arrego, enfim. Você teria que investigar tudo isso. Isso é um dos passos somente, mas não basta. Você tem que desmontar a base de atuação da milícia. E a base da atuação dela está numa lógica de guerra contra o inimigo maior, que é o traficante. Se você não acabar com a guerra às drogas, se você não finalizar esse projeto de matar pobres em favelas, em periferias, envolvidos com o tráfico de drogas, se você não acabar com isso, você vai continuar fortalecendo a operação dos grupos de extermínio por dentro da estrutura policial, que é aí que ele é treinado, que é aí que ele opera, para que ele se consolide como matador e miliciano fora e dentro da estrutura policial. Porque ele quer as duas dimensões, a legal e a ilegal, são determinantes para ele continuar. Então você tem que impedir que essa guerra às drogas continue. A droga tem que ser tratada como questão cultural, educacional, de saúde. É assim que é feito no mundo como um todo. Então esse seria um outro grande passo a ser dado no combate à milícia. Mas isso também não basta. Tudo isso que eu estou falando tem que ser articulado ao mesmo tempo.
Então, não basta você fazer operações policiais, não basta fazer somente o fim da guerra às drogas, você tem que estar articulando tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Você vai ter que simultaneamente pensar uma nova estrutura policial, outra que não seja essa, já toda corrompida, militarizada, cumprindo uma hierarquia que não existe, porque a hierarquia formal que aparece para nós não é a hierarquia real. A hierarquia real é a hierarquia do crime organizado, da milícia, do grupo de extermínio, do arrego, do tráfico de drogas, é a movimentação que essa estrutura de segurança pública tem hoje a partir do crime organizado, da milícia e do tráfico de drogas, aonde eles operam e atuam. Então você tem que desmontar essa dimensão militarizada, corrompida, corruptora, aonde o policial ele não é ator do seu próprio fazer enquanto profissional, ele tem que se organizar politicamente, ele tem que discutir com a população a sua forma de atuação e tem que haver controle social sobre a atuação dele. Caso contrário, ele se transforma nessa dimensão autônoma, prepotente, extremamente violenta que nos mata, que é isso que eles são hoje. Então é preciso ter uma reformulação absoluta da estrutura policial, tanto da militar, como da civil, como da Polícia Federal, como da Polícia Rodoviária Federal, enfim. E isso também nós temos que pensar o Exército, tocar na dimensão do Exército é determinante, porque o Exército tem sido o fiador, tem sido os nobres senhores que conduzem a história nacional aliados com essa canalha assassina. Então, a prática das próprias Forças Armadas, ela precisa ser repensada, ser revista, ela tem que ser reformulada, a sociedade tem que atuar, sim, controlando a atuação das Forças Armadas. Elas não podem ter essa autonomia, esse poder que eles possuem hoje, graças a esse projeto político que eles estão consolidando no Brasil. Então, nós temos que discutir quem são as Forças Armadas, qual é o seu papel. Qual é o seu papel na proteção nacional? Por que eles hoje querem catequizar e conquistar mentes e corações para um projeto conservador, um projeto absolutamente excludente da crítica oposicionista da esquerda, um projeto que, inclusive, em nome de não integrar o Brasil, entrega ao Brasil absolutamente para os interesses estadunidenses, uma força armada que hoje copia modelos estadunidenses, ditados por Trump, ou ditado pelo War College, ou ditado pelo Pentágono. Então é preciso repensar as Forças Armadas. É preciso, então, uma outra importante dimensão de tudo isso, é preciso olhar para as milícias e compreender a sua base econômica e a sua base política. É preciso impedir os projetos políticos de milicianos. É preciso que o TRE atue de fato e coíba todo o processo eleitoral criminalizado que nós vivemos no Rio de Janeiro e no país como um todo, onde milicianos vão ameaçar a população eleitora, os eleitores são ameaçados e são controlados por eles, como os milicianos vão controlar também os candidatos, que não podem fazer campanha naquela área, estão restritos a determinadas áreas onde eles possam ficar e a milícia os impede de atuar nas próprias áreas onde a milícia está. Então isso tem que acabar, mas o TRE não faz esse papel, então teria que modificar a estrutura de atuação do TRE. Teria que se investigar os atuais políticos envolvidos com milícia e puni-los, impedir que eles avancem no seu projeto. Teria que se fazer também toda uma discussão do projeto político que esses milicianos estão defendendo, como bandido bom, bandido morto. Defendem publicamente, defesa da tortura, defesa da atuação sem controle social por parte da polícia. Esse debate público tem que ser feito e tem que ser projetado para a sociedade como um todo. Isso é um outro papel importante. E as políticas, e por último, mas não por último, porque, como eu estou dizendo, é tudo articulado, é por último apenas no meu discurso aqui, mas tudo isso tem que estar articulado simultaneamente. Você tem que ter políticas sociais que protejam essa população das milícias, política habitacional, que dê casa para essa população, que não deixe essa população nas mãos de milícias que vendem imóveis e terrenos, política de transporte adequado e não política clandestina na mão de milícia,
política de distribuição de água adequada, distribuição de energia adequada para essa população, acesso à internet e às telecomunicações de forma adequada e acessível para essa população mais pobre, acesso à água, como eu já falei, mas tratamento de esgoto, acesso à saúde, que proteja, que não deixe essa população morrer nas mãos de uma pandemia, acesso à educação igualmente. Então, tudo isso faz parte desse projeto de combate à milícia. É assim que eu vejo. José Cláudio, muito obrigado por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima quarta-feira e deixo aqui um abraço. Obrigado a você, Anderson. Um abraço para a equipe de vocês que estão bem desenvolvendo esse trabalho, mesmo agora no período da pandemia, né? Se dedicando a isso. Eu agradeço muito também aos ouvintes que estão aqui nesse debate e espero poder continuar com vocês sempre que for preciso nas reflexões em torno desse tema. Muito obrigado e uma boa quarta-feira para você e para seus ouvintes também, e para sua equipe. Conversamos aqui com o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, para participar do programa. É um prazer, sempre um prazer renovado e uma honra estar aqui participando do Faixa Livre. Muito obrigado, Lígia, por conversar novamente conosco aqui no programa. Lígia, a pandemia do novo coronavírus no Brasil segue apresentando números preocupantes. Ainda não há um sinal definitivo de que estamos em queda na curva de contágios. Mas algo que tem nos colocado em alerta diz respeito a essa reabertura gradual das atividades por prefeitos e governadores de todo o país. Alguns estados, como Goiás, já estão tendo de voltar atrás e adotando medidas mais restritivas de isolamento social, dado o aumento do número de casos da doença. Já temos mais de 1.400.000 pessoas que foram infectadas, mais de 59 mil já morreram. Por mais que haja regiões em que a Covid-19 esteja em trajetória descendente, era hora de se reabrir, Lígia? Realmente, a gente não tem uma coordenação nesse processo, né? Nós estamos com mais de 90 dias de epidemia no Brasil. Em geral, nos outros países, com 80 dias já havia uma curva descendente de casos e óbitos, do número de casos e de óbitos. No Brasil, nós estamos com 90 dias, quase 100 dias, nos aproximando dos 100 dias de pandemia, de epidemia, e nós continuamos num platô elevado de óbitos e de casos, né? De casos que, veja, a gente tem poucos casos notificados porque o Brasil testa pouco, todos nós já sabemos disso, nessa altura do campeonato. Então, a resposta é não. Não é hora de abrir, não era hora de abrir, está completamente equivocado, são decisões genocidas, decisões que estão movidas pelos interesses assim, imediatos eleitoreiros, né? A gente está formando uma pororoca das próximas eleições em novembro, com a necessidade de prefeitos correrem para a reeleição. Então, esse é um problema assim, muito grande, né? Na realidade, a politização dessa pandemia ela está ocorrendo o tempo todo e, ao contrário do que nos acusam, né? Não pelos pesquisadores, não pelos cientistas, não por quem estuda o tema, mas exatamente pelos políticos. E eu vou adiantar, pelos políticos de má qualidade, né? Porque são decisões muito irresponsáveis. Essa estratégia de abrir e fechar as atividades até que se tenha uma vacina para o coronavírus deve ser o nosso novo normal, Lígia? Abrir e fechar tem sido um processo frequente nos países pelos quais, digamos assim, a pandemia já passou, né? Como se ela estivesse passeando pelo mundo e ela ficou mais tempo em algum lugar, usando essa imagem, né?
E se estão abrir e fechar, sim, mas veja, abrir e fechar locais muito específicos, né? Então, o que tem acontecido é assim, abrir e fechar um bairro, abrir e fechar um determinado lugar de trabalho, abrir e fechar uma escola, mas não abrir e fechar, digamos assim, como uma política para o conjunto de um território, para o conjunto de uma cidade, para o conjunto de um país. Então, o que nós não fizemos no Brasil foi jamais ter fechado, né? O que a gente fez foi sempre uma briga, a gente está nessa briga exaustiva, cansativa, o tempo todo, que seria a necessidade de termos um lockdown, né, de termos o fechamento. Como nós não conseguimos fazer isso, a gente tem esse platô elevado, ao qual eu já me referi, e a gente fica agora como se não fosse assim, né? Então os números são maquiados, há sempre notícias boas, né? Notícias boas entre aspas, porque não são notícias boas, o número de mortes continua sendo muito elevado aqui no município do Rio de Janeiro, uma taxa de letalidade altíssima, das mais altas no mundo, e assim, os políticos anunciando que agora melhorou. Primeiro eles diziam que não tinha um problema, agora o problema que eles disseram que não tinha melhorou. Então, assim, são dois discursos o tempo todo, né? E essa insistência, eu diria assim, essa insistência pela prioridade de atividades econômicas e não pelo direito à vida da população. Agora, parece que o número mágico que todos os gestores buscam é que aquele R, que representa a quantidade de pessoas que podem ser contagiadas por alguém já infectado, esteja inferior a 1. Como nós podemos atingir isso com a reabertura das atividades econômicas nas cidades e com uma população que ainda refuta a necessidade de se usar máscara de proteção? Por mais que muita gente seja responsável, ainda vemos um índice considerável de pessoas sem esse importante equipamento de proteção individual nas ruas, Lígia. O R, né, agora que todos nós sabemos o que é R, o R é uma taxa de transmissão. Quando o R está acima de 1, e o nosso R hoje no município do Rio de Janeiro está quase 1,5, significa que uma pessoa ela transmite para uma pessoa e meia, e assim por diante, ou seja, há uma progressão geométrica, não uma progressão aritmética. A taxa de contaminação significa que a gente vai multiplicando pela multiplicação o número de casos, e claro, se a gente multiplica o número de casos, a gente multiplica também o número de casos graves e a probabilidade desses casos graves se tornarem óbitos. Então, assim, nesse momento a gente tem essa taxa de transmissão muito elevada, é preciso que essa taxa de transmissão ela diminua. Para ela diminuir, não é só necessário usar máscara, é necessário que, de fato, as atividades, assim, as atividades sociais, elas não tivessem reaberto. Então, serviços como shopping center, cabeleireiros, não são serviços essenciais. Reabertura de igrejas, locais fechados, com ar rarefeito, é uma tragédia, né? Um plano de reabertura que não faz nenhum sentido sanitário, não é? A gente teria que reabrir aos poucos, a gente não poderia ter permitido a reabertura do comércio de rua. Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem uma prefeitura que tem pouquíssimo apreço pela população, né? Uma prefeitura que demonstra assim, sua indiferença à vida dos habitantes da cidade. O que a gente precisaria fazer seria, então, assim, retornar, tentar fechar para depois ir reabrindo aos poucos, né? Mas isso não vai ser possível. Então, veja, já está aumentando o número de casos, né? Então, os hospitais começam a receber mais pacientes graves. Eu digo assim, não é uma reabertura planejada, né? É uma reabertura, como você mesmo estava sugerindo, e eu concordo plenamente, é uma reabertura movida pelos interesses econômicos. Porque, claro, a maioria da população é contra a reabertura indiscriminada, mas a maioria dos empresários, pequenos empresários, são a favor.
Então, a gente não conseguiu ter um governo que convencesse o conjunto da população dessa necessidade. Inclusive, nós não conseguimos convencer os empresários que, se a gente tivesse feito o fechamento, a gente conseguiria retornar mais rápido. Essas atividades econômicas poderiam retornar mais rápido. Então, um pensamento muito de curto prazo, né? Curto prazista demais, da mão para a boca. O nosso empresariado costuma também ter posições que são sempre de indiferença em relação à maioria da população, e há pesquisas que demonstram isso, né? A maior parte dos empresários considera a necessidade de retornar imediatamente às suas atividades. Voltando a falar especificamente aqui do Rio de Janeiro, Lígia, um estudo da Secretaria de Saúde do Estado indicou que os hospitais de campanha ainda em obras não devem ser abertos. Entre os motivos apontados pela equipe para justificar a recomendação estão a taxa de ocupação nos leitos das 3 esferas do governo do Rio de Janeiro. Você concorda com essa tese de que os 5 hospitais de campanha não devem mais ser inaugurados, Lígia? Ótima pergunta, que dá para a gente a oportunidade de ter uma interlocução aqui com os nossos ouvintes. No início, nós, assim, que somos técnicos, nós sugerimos que ao invés de se abrir hospitais de campanha, que a gente usasse os leitos ociosos dos grandes hospitais que o Rio de Janeiro tem, especialmente os grandes hospitais federais, Bom Sucesso, Servidores, Andaraí, Lagoa, que a gente, assim, equipasse esses hospitais para que eles se tornassem bem equipados, inclusive para depois de passar a pandemia. A gente queria, então, ao invés de sugerir a hospitais de campanha, a gente queria, digamos assim, ampliar a oferta definitiva de leitos para a população do município do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, assim, as autoridades políticas, né, governador e prefeito, etc., optaram por abrir hospitais de campanha. É sempre mais assim, rendoso, rende mais politicamente, né? Inaugura o hospital, etc. Mas veja, agora a gente ficou num nem, né? Nem bem. A gente conseguiu ampliar a capacidade instalada do setor público e nem os hospitais de campanha vão abrir. Então, claro que agora eu sou completamente favorável à abertura dos hospitais de campanha. Por quê? Porque algum investimento já foi realizado, recursos já foram repassados, inclusive para essas OSs que estão sob investigação de corrupção, etc. E é possível que esses leitos tenham que ser utilizados, não é? Porque nada nos diz que já passou, que não haverá mais problemas. Inclusive, com essa reabertura, certamente nós podemos afirmar isso, haverá mais casos de Covid e mais necessidade de apoio hospitalar para o atendimento de casos de Covid. E como é que você analisou mais essa troca na Secretaria de Saúde do Estado com a saída do Fernando Ferri e a chegada do coronel do Corpo de Bombeiros, Alex Busquet? Que assim, essa troca, né, a troca de secretários e a troca de ministros, ela tem um espelho, né? É como se o Estado do Rio de Janeiro estivesse imitando a atuação do governo federal. Então, o governo federal trocou, né, um ministro que era um ministro médico, etc., por um general, e aqui a gente tem a troca de um ministro médico por outro, mas enfim, que é também do Corpo de Bombeiros. E na realidade, eu acho que é um truque de mágica, porque o Ministério da Saúde desapareceu e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro também desapareceu. Eu acho que isso é muito conveniente, porque para quem acha que não tem pandemia, que não tem problema, que é só uma gripezinha, é muito conveniente fazer desaparecer a instituição que fala a esse respeito, né? Então a gente se repara, o ministro da Saúde sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, e também a gente não consegue ter nenhuma interlocução com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, de Saúde. Portanto, assim, é quase assim, um crime perfeito, né? Não há cadáver e quem assassinou também desapareceu. Claro que há cadáveres, né? Claro que há pessoas que estão morrendo,
pela pandemia, pela Covid, por essa irresponsabilidade. Mas eu penso assim, que digamos assim, é uma expressão das mais lamentáveis, né? Expressão institucional das mais lamentáveis dessa política de extermínio, né? Nós estamos diante de uma política de extermínio, porque significa-se que nem mais Secretaria de Saúde, a quem a gente possa responsabilizar, existe, né? Nem mais Ministério da Saúde existe. Então, é interessante, está dando certo, porque repara, não sei se vocês estão notando, né? Se todos nós estamos notando, a mídia está deixando de falar sobre a pandemia. Porque, é claro, é preciso ter um diálogo, né? É preciso ter alguém que informe, uma instituição que esteja presente e tal, e não tem mais, né? O próprio diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia da Covid-19 está longe de ter terminado e que o pior ainda está por vir. Nós temos algumas vacinas em desenvolvimento no mundo, algumas delas sendo testadas aqui mesmo no Brasil, que atualmente é o epicentro da epidemia no mundo ao lado dos Estados Unidos. E gostaria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade de cura para o coronavírus. Você acredita que tenhamos uma vacina confiável em quanto tempo, Lígia? Sou assim, a pessoa mais especializada em vacina, né? Talvez eu acho que devesse convidar uma pessoa, sugiro, tem várias pessoas na Fiocruz, mas eu, claro, tenho lido sobre esse assunto, eu vou aqui compartilhar o conhecimento que eu tenho com os nossos ouvintes. Sim, as vacinas estão sendo desenvolvidas, há mais de 130 vacinas hoje sendo testadas no mundo, 2 com boas perspectivas, né? Uma é essa que a Fiocruz, então, fez um convênio, que é a de Oxford. A vacina chinesa, ela vai ser testada em São Paulo, então a gente vai ter São Paulo e Rio de Janeiro estão envolvidos com testes de vacina, isso é muito importante, e há uma perspectiva boa, né? Que a vacina ela chegue ainda no início do ano, isso não é mentira, é possível que a vacina chegue no início do ano, e com isso, certamente, a gente passa para um outro patamar, não é? A gente vai ter como controlar a maior parte dos casos, pelo menos. Então, é uma ótima notícia. Não é para sempre a pandemia, é importante que se pudesse entender isso, né? Para quem não entendeu, é muito melhor que a gente esperasse, que a gente tivesse o lockdown, que a gente permanecesse com a economia ainda fechada, né? Com as atividades econômicas fechadas, mas que as pessoas pudessem viver para que essas atividades econômicas, inclusive, façam sentido, né? Não faz sentido ter uma economia saudável com uma população não saudável. Então, as perspectivas são muito boas, o Brasil está participando, isso também é uma boa perspectiva, a Fiocruz está incluída nesse processo, haverá transferência de tecnologia. O que a gente não sabe ainda é qual vacina vai dar certo. Elas estão sendo testadas nesse momento, elas são seguras, isso já é uma boa notícia, elas não provocam danos, né, danos colaterais, ambas, mas a gente não sabe ainda qual será a mais eficaz. Mas, de qualquer maneira, os pesquisadores brasileiros estão participando de todo esse processo. Para encerrar, Lígia, parece que na China acabou de ser descoberto um novo vírus capaz de provocar uma pandemia. Essa linhagem surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos. Será que nós vamos sair de uma pandemia para outra, Lígia? Inclusive, havia estudiosos apontando essa possibilidade de que o coronavírus não seria a pior infecção viral desta nossa geração. Essa é uma ótima pergunta também, a gente tem que responder com muito cuidado. Sim, é possível. Possivelmente, assim, um colega nosso, né, um colega pesquisador, que ele diz assim, não haverá normal mais. Mas essa é uma má notícia, não é? Porque há sempre assim, a possibilidade dessa migração, né, de vírus que estão na natureza, em animais, para os homens. Nesse contato e nessa, digamos assim, numa relação predatória que nós, humanos, temos com a natureza. Então,
Mas como nós estamos conseguindo compreender isso, tem duas saídas, né? Duas boas saídas. Uma boa saída é mudar o modo de produção, né? Esse modo capitalista, predatório, de exploração dos homens entre si, né? Homens e mulheres entre si. E também de exploração dos recursos naturais, eu acho que tem um limite, né? E nós estamos vendo isso, desmatamento, um processo de urbanização muito, muito, muito poluidor, né? Enfim, então nós estamos assim, eu acho que tem um momento assim, chega, né? Chega de destruição da natureza. Essa destruição da natureza, ela está cobrando um preço alto, né? Para nós que somos a espécie que destrói a natureza. Esse eu acho que é uma vertente. A segunda vertente é uma boa notícia também, que a gente está conseguindo ter um controle, uma vigilância epidemiológica grande. Na realidade, veja, o que aconteceu em Wuhan poderia ter se replicado para o resto do mundo, né? A China conseguiu ter um controle do processo epidêmico muito bom, não é? Então, assim, e avisou e conseguiu, todos os pesquisadores se uniram. Então, há uma mudança das possibilidades de nós identificarmos precocemente, como você mesmo enunciou na tua pergunta, é uma identificação precoce. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter controle, a gente consegue fazer um bloqueio para que aquele problema ele permaneça, ele se localize num único lugar, não é? E aí também é preciso, sei lá, eu acho que o mundo vai mudar, né? Essas viagens de avião muito rápidas, muita gente viajando de lá para cá, tudo isso vai ter que mudar. Essa circulação, esse processo maluco, né, de globalização, ele certamente também, que é um outro reflexo, né, do modo como nós nos exploramos entre nós e como nós exploramos a natureza, certamente vai passar por, assim, a gente vai viver de uma maneira diferente, né? Não que a gente não possa estar interligado, ao contrário, nós podemos estar interligados, mas para estarmos interligados, nós não precisamos destruir o planeta Terra. Lígia Bahia, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre novamente. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um abraço. E eu queria muito agradecer o convite para estar aqui no Faixa Livre, sempre um enorme aprendizado para mim, e a gente tem muitas dúvidas, né? É importante que a gente diga isso, mas é muito bom que a gente possa compartilhar algumas certezas também, né? E que a gente possa também apresentar essas dúvidas de uma maneira mais sistematizada. Então, muito obrigada. Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.